da Sexta Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Breno, aí, pode ler o texto orado do jeito que você... Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, obrigado ao Conselho pelo convite, a oportunidade de estar com os irmãos, conhecer uma outra parte, mais um pouco, né, do povo de Deus. Agradeço ao reverendo Jefferson pela confiança de nos ceder o púlpito, porque toda vez que a gente cede o púlpito para um outro pregador, o pastor titular é que recebe toda a carga de responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, o conselho depois pode pegar e dar um aperto nele, né? Aí eu vou embora, então ele que vai ficar com o problema. Mas eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12. Esse estudo pela manhã, na verdade nós fizemos um resumo dele, como o pastor Jefferson mencionou. Eu estou desenvolvendo ele na escola do Mical, lá na Sexta Igreja. Nós tivemos 3 aulas, interrompemos hoje, porque hoje pela manhã nós estamos aqui, né, com os irmãos, mas no próximo domingo eu pretendo encerrar essa sequência de estudos sobre continuidade e cessação dos dons. Lá nós estamos gastando mais tempo, analisamos o texto das Escrituras, né, indo, emergindo, argumentando, vendo de fato a fundamentação bíblica para isso. Agora à noite, como tendo proveito ainda do assunto sobre dons, então nós estaremos vendo alguns aspectos práticos sobre os dons. Nós não tivemos oportunidade de fazer isso pela manhã, embora a gente pensou aqui e ali algum detalhe, mas agora nós estaremos vendo alguns aspectos práticos sobre os dons. Vamos fazer a leitura das Escrituras. 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 7, e diz-nos assim a palavra do Senhor: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do dom é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, abrindo-lhes o entendimento, fazendo com que entendamos e recebamos com temor, com o compromisso de zelo, de fidelidade e obediência à Tua palavra. Fala conosco, no nome de Jesus é que oramos. Amém. De quem são os dons? Aí talvez você vai dizer assim: pastor, os dons são dons do Espírito Santo, não é isso? Certo? Não, não são. Os dons não são do Espírito Santo, os dons são de Cristo. O Espírito Santo, ele administra a distribuição, ele capacita, ele potencializa o uso, e o Espírito Santo, ele direciona o propósito dos dons. Os dons pertencem a Cristo, não são do Espírito Santo. É que pelo visto da linguagem, a gente costumou dizer, os dons do Espírito, os dons do Espírito, os dons do Espírito, mas os dons são de Cristo. Quer ver? Vamos só para tirar essa dúvida aí, lá para Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versos 7 e 8. Não é errado usar a expressão dons do Espírito, se você entender que os dons, enquanto a expressão dons do Espírito significa que ele distribui, que ele potencializa e que ele direciona o uso desses dons, ok, então são do Espírito. Mas nós precisamos lembrar que os dons na verdade pertencem a Cristo. Cristo, quando ele no seu estado de humilhação, ele obedeceu ao Pai, e ativamente ele então cumpriu a vontade do Pai. Nós falamos que Jesus, pela obediência da lei, em cumprir e realizar a vontade do Pai, ele produziu méritos, ele recebeu mérito. E o que ele mereceu? Ele mereceu a aceitação do Pai, ele mereceu
a igreja, os eleitos de Deus o Pai, que foi o acordo que ele fez lá na eternidade, o pacto da redenção, que em cumprindo a vontade do Pai, o Pai lhes daria um povo prometido. E é por isso que em João ele diz: eu vim para aqueles que tu me deste. Então, Cristo recebeu o que do Pai? Primeiro, ele recebe a aceitação, ele recebe os méritos dele, ele recebe este povo, ele recebe as virtudes e ele recebe os dons, o poder do Pai. Isso ele comunica ao Espírito Santo. Então Cristo mereceu a nosso favor. Cristo merecendo a nosso favor, quando ele subiu aos céus, lá em João 14, ele disse que era necessário que ele subisse, para que ele viesse o outro Consolador. Em João 16, ele diz agora que o Espírito comunicaria aos seus discípulos aquilo que o Espírito receberia de Cristo. E uma das coisas que o Espírito Santo recebe de Cristo, do nosso Senhor, para distribuir, para comunicar à igreja, são os dons. Tá? Efésios capítulo 4, versos 7 e 8. Isso aqui é só para a gente fazer a nossa introdução aqui da análise de 1 Coríntios 12. Paulo, inspirado por Deus, nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom. Interessante que aqui está no singular, e aqui é Cristo quem recebe o dom. Tá? Se você for para o texto original, depois pede do pastor Vanderlei, o pastor Jefferson: pastor, me explica aquele negócio lá, o senhor que é um exímio estudioso de grego, né? Não sei como é que está seu grego não, mas se vira, vai, né? E aí, assim, o pastor Everton falou que no verso 7 lá, o dom de Cristo significa o dom que é dado a Cristo, e a palavra dom aqui, não é a mesma palavra que é usada em Corinto, quando lá em Corinto, ou em outros lugares, é a palavra carismata. De onde vem carismáticos, né? Aqui a palavra é Dorian. Interessante, é outra palavra. O dom de Cristo é Dorian, de onde vem o nome Dória, o dom, que é a ideia de algo dado por recompensa, algo dado como premiação. Então, a premiação de Cristo. Então, nós recebemos a graça de Deus de acordo com a premiação que Cristo recebeu. Isso é muito interessante. Então, na obediência dele, ele mereceu do Pai, ele nos mereceu do Pai, ele mereceu a bondade do Pai, ele mereceu a aceitação do Pai, mas não para ele, porque ele não precisava ser aceito, ele não precisava ser perdoado, ele não precisava ser reconciliado, ele o fez a nosso favor. Isso é a graça de Deus, distribuída a cada um de nós, segundo aquilo que Cristo recebeu. E dentro disso que Cristo recebeu, aí ele vem o verso 8, por isso, ou seja, ele vai dizer que agora, algo que Cristo faz, algo que Cristo realiza, que está baseado na recompensa que Cristo mereceu, e que a cada um de nós é dado proporcionalmente, mediante a graça, a nós é distribuído o quê? Verso 8, quando ele subiu, sendo glorificado, assentando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele nos merece, ele passa a reivindicar diante do Pai que nós somos dele. O cativeiro aqui somos nós. É por isso que Paulo em Colossenses capítulo 3 diz assim: ó, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, onde estáis assentado com Cristo, nas regiões celestiais. Então nós não estamos locativamente lá, mas nós estamos representativamente com Cristo. É por isso que ele fala a nosso favor, ele fala por nós, ele fala em nosso lugar, e nós podemos recorrer no nome dele, para receber o que o Pai tem para nos dar, porque nós estamos com Cristo assentado nas regiões celestiais, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, verso 22 a 23, e também em Colossenses 3, do verso 1 ao verso 2, ele subiu, e ao subir, levando-nos consigo, representando, unindo-nos consigo, porque nós estamos em Cristo, salvos.
o que ele fez conosco? Ele distribuiu, o que diz o final do verso 8 aí? Ele distribuiu dons. De quem são os dons? De Cristo, é dele. Mas ele não está distribuindo, porque ele subiu, mas ele enviou quem? O Espírito Santo. E quem que faz a distribuição a cada um, e potencializa esses dons, e direciona o uso desses dons? O Espírito Santo. Ficou claro aqui, irmãos? Então vamos voltar agora lá para 1 Coríntios capítulo 12, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao verso 7, nós temos aqui 3 ideias que nós podemos extrair do texto para o entendimento do que Deus tem para nos ensinar. Em primeiro lugar, verso 4 e 5, nós vemos aqui que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O que ele está dizendo aqui? A fonte de distribuição dos dons, a fonte de potencialização dos dons, a fonte de direcionamento do uso dos dons, é algo que é administrado pelo Espírito Santo. Então não é Cristo quem faz isso. Dentro da teologia, da doutrina da Trindade, né, se fala em trindade econômica, ou seja, a função, a prerrogativa, o trabalho de cada pessoa da Trindade. Então a tarefa de distribuir os dons, de potencializar esses dons e de direcionar o uso dos dons, é uma tarefa do Espírito Santo. Então, a fonte dessa distribuição é o Espírito, e nós veremos aqui então, nesse sentido. Então, os dons são diversos. Isso aqui é uma coisa interessante. Quando se fala aqui que os dons são diversos, às vezes a gente fala assim, mas eu tenho o dom de cuidar, né? O dom de cuidar, existe o dom de cuidar. Por exemplo, para ser diácono, tem que ter dom de cuidar, mas é um dom de cuidar. Então observe, o dom de cuidar não é um, mas ele tem múltiplas formas e diferentes direcionamentos. Isso que é interessante. Você vai ter o mesmo dom que vai ser direcionado para situações diferentes. Quando o texto diz que há diversidade, verso 5, há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos é que os dons têm o propósito de servir. Todos os dons são serviços, todos os dons são para que possamos ajudar uns aos outros. Mesmo quando você não tem o dom, e aí observe, alguns irmãos falam assim, não vou fazer isso porque eu não tenho o dom. Já deu essa desculpinha pecaminosa? Se arrependa, vá, confesse, muda de vida, né? Se você não tem o dom, faça. Por quê? Porque a questão não é se você... Quem tem o dom é para potencializar os demais, é para que ele possa então servir. Quer ver um exemplo disso? O irmão tem o dom de cuidado. Vamos pegar aqui o nome de cuidado. Os diáconos estão cuidando da ordem do culto, não estão? Para que a igreja possa funcionar e as coisas possam ter ordem. Eles zelam, mas o cuidado deles não se limita ao culto. No decorrer da semana, aí começa o cuidado da misericórdia. Se algum irmão fala assim, diácono, tem uma irmã que é viúva, e ela está passando necessidade, teria como fazer uma visita e ver se é possível a igreja levar uma cesta básica até ela? E aí chega lá e descobre que ela tem uma necessidade de medicamento, e ela vai poder acionar a igreja através de quem? Dos diáconos, que vão informar os presbíteros, vão informar o pastor, ou os pastores, e dizer assim, olha, nós visitamos essa semana uma irmãzinha fulana de tal, e ela está precisando, e observe, é o cuidado, mas é a igreja que está cuidando, porque diretamente você participou da eleição deste irmão que é diácono.
Diretamente você contribui com seus dízimos e ofertas para que a igreja possa administrar esses recursos e esse diácono possa comunicar ao conselho para que o conselho possa votar uma verba para uma cesta básica ou para um tratamento de medicamento dessa irmã. E a igreja. Então nós estamos cooperando, mas alguém está realizando, mas nós estamos conjuntamente sendo representados, porque esse diácono ou o pastor indo visitar essa irmã, vai dizer assim: irmã, a igreja ama você, e ela, ao receber o remédio, ela vai dizer assim: realmente, a segunda igreja de Taguatinga me ama, ela está cuidando de mim, mas você nunca foi lá, e você nem sabe que essa pessoa está sendo cuidada, não é? Entenderam? A diversidade dos serviços é grande. Então, o que nós aprendemos em primeiro lugar é que os dons são para serviço, é para serviço. E é interessante porque a palavra aqui é a mesma palavra que tem a raiz para diácono, tá? Isso não significa que todo mundo aqui é diácono e diaconiza, não, tá? Então todo mundo é servo e serva, todos estão a serviço, todos estão servindo e cuidando uns dos outros, essa é a ideia. Isso nos leva a pensar algo muito importante: os dons não são para exibicionismo, os dons não são para você se exibir. Mesmo o pregador, que tem um dom de ensino, que tem um dom da palavra, nós não estamos aqui para nos promover, nós não podemos usar deste lugar, usar do microfone para oprimir a sua consciência e dominar você, manipulando você. Nós não podemos fazer isso. Nós somos servos da palavra, nós falamos na autoridade de Cristo, nós falamos no poder do Espírito, desejando a sua salvação, desejando a sua santificação e desejando que você tenha maior intimidade com Cristo. Nós somos aqui apenas porta-vozes da palavra do Senhor. É uma responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Então nenhum dom, mesmo aqueles que as pessoas se tornam mais evidentes, como o pregador, ou os músicos, ou qualquer pessoa que acabe tendo alguma visibilidade, voluntária ou não, necessária ou não, os dons não são para exibicionismo. Nós somos servos dos servos do Senhor. Então todo dom, toda capacitação que nós o temos para facilitar a vida das pessoas, para acessibilizar conhecimento, para conectar pessoas, para promover vidas, para que o Evangelho se torne conhecido. Se você tem o dom da inteligência, né? Tem até um meme disso: pastor, eu preciso do dom da inteligência, receba, né? Se você tem o dom da inteligência, isso não é para o teu orgulho, meu querido, é para que você possa tornar o conhecimento acessível. Se você tem habilidade com línguas, é para que você possa tornar textos acessíveis. Se você tem a capacidade de entender complexidade, fórmulas matemáticas, que nosso Pai do céu, né? Eu não tenho esse dom. Você faz com que a vida de pessoas que têm dificuldade torne-se mais leve, em aprender coisas difíceis, mas não é para promover, não é para exibicionismo, não é para dominar. Pessoas às vezes têm habilidades, capacidades, dons, que elas usam para subjugar outras pessoas, para dominar essas pessoas, para humilhar outras pessoas. Os dons são serviços. Isso significa que os dons nos foram dados para que nós possamos, no privilégio de Deus, servir como servos. Então Ele também nos coloca na posição que devidamente é nossa, servos. Só isso. Segundo lugar, o verso 6, ele diz que, além da diversidade de serviços, há também uma diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A tradução aqui ficou fantástica no texto, mas por uma questão de amor e estilismo, né, precisionismo,
os tradutores, eles colocaram aqui a mesma palavra traduzida com verbos diferentes, embora o significado é o mesmo. O verso 6 diz assim: e há diversidade nas realizações. A palavra aqui no original, realizações, é a mesma palavra para é Deus quem opera. O verbo operar e realizar no original é o mesmo verbo. E curiosamente, o verbo no original é o verbo que tem no português, energizar. O verbo aqui é energizar, dar potencialidade, dar força. Em que sentido isso acontece? Alguém aqui é desafinado que nem eu? Por favor, pode confessar aí, não precisa ficar em pé. Falsa humildade é pecado, tá, irmão? Também, pode. Mas quando alguém tem dom de música... Não, você eu já tinha percebido. A gente estava cantando perto, né? Ainda bem que ele é presbítero, não é músico, né? Mas tá, aí o que acontece? Você tem então músicos. Eu lembro quando eu fiz estágio, em 94, eu fui para o Instituto Bíblico de Rondônia, lá em Ji-Paraná, e eu fui trabalhar numa congregação lá na roça, bem na roça mesmo. E aí, não tinha nenhum músico na igreja, e eu sou ruim de música, né? Eu fui aprendendo alguma coisa de música, amo música, gosto de música, consegui incentivar minha filha Rebeca a amar música, ela ama música, toca o ukulele, toca teclado, não é assim, não dá para gravar CD não, mas satisfatoriamente. Aí, fui lá, eu tinha 18 anos na época, né? Fui trabalhar lá na roça, fazer estágio. Eu não vou falar onde é não, porque vai que tem alguém vivo da época, pode ficar chateado. E aí, vamos cantar um hino, foi dirigir o primeiro culto, e eu coloquei lá, em cegueira eu andei. Moço do céu, que tragédia, né? Diz que o louvor espanta os demônios, às vezes pela santidade, ou porque o negócio está muito ruim, e o pessoal comentou tocando assim: em cegueira eu andei e perdido vaguei longe. Falei, irmãos, para. Vamos cantar assim, ó. Em cegueira eu andei e perdido vaguei longe, longe do meu. Então vamos lá, de novo. Em cegueira eu falei, não, vamos, toca, vamos cantar. Quando você pega a música, alguém que é músico, eu não consegui convencer o pessoal a cantar, mas ritmado, porque eu não sou músico, eu não tinha um violão, não tinha nada. E eles não se convenceram que eu conhecia a música, eu não sabia mesmo, né? Imagina, um rapaz de 18 anos lá, conduzindo a congregação. E aí, quando você tem alguém que é músico, pessoa chega com música, eu lembro quando o pastor Rogério chegou na primeira igreja, para ser meu auxiliar, e ele tinha um piano lá, e ele pegou e falou assim, gente, vamos lá, começou a tocar, o pessoal desafinava, ele para, ele faz assim, né, para. Aí ele levantou, irmãos, não, é assim, 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 vamos lá, ó. O pessoal cantava, eu falei assim, gente, que milagre é esse? Eu tenho certeza que você como eu, se cantar sozinho, é um terror. Aí a gente tem certeza que Deus aceita o nosso louvor, é pela graça mesmo. Mas quando nós temos irmãos que têm o dom da música, que executam instrumentos com zelo, com harmonia, com bom direcionamento, a gente canta junto com todo mundo, a gente até pensa, nossa, como eu canto bem, não é? Você canta até afinado, dá uma desafinadinha também, mas você canta melhor do que se você estivesse cantando só. É nesse sentido que há diversidade nas realizações. Aqui não é apenas a execução do ato, mas a energização, a potencialização, o estímulo para se fazer com qualidade. É nesse sentido que os dons também são dados a nós, porque não somente temos essa capacitação do Espírito, mas Deus, Ele também nos estimula e realiza e energiza a capacidade que Ele nos deu.
Então isso também é dom. É para isso que servem os dons, para servir e para potencializar o serviço. Você talvez fale assim: ah, pastor, eu não tenho dom de cuidar de alguém. Vamos pegar o de cuidar novamente, que esse é um dom muito necessitado na igreja nos últimos dias. Eu não tenho o dom de cuidar. Aí alguém tem, fala assim: olha, eu estou preocupado com o irmão fulano de tal, porque eu fiquei sabendo que ele está doente. Ah, mas eu não sei, se eu for lá, eu não sei nem o que eu falo com ele. Não tem problema, você vai comigo. Você vai comigo. E aí chega você, esse irmão, que tem o dom de cuidar, e você vai lá cuidar dessa pessoa também, com este irmão que tem o dom, mesmo que você não tenha, mas você vai fazer o que precisa ser feito com alguém que vai te estimular, que vai te potencializar, que te capacitará a fazer o que precisa ser feito. Eu falo lá para os irmãos, falo assim: irmãos, eu espero que as famílias da igreja visitem os membros, não só o pastor, porque eu gostaria de ouvir essas famílias, essas pessoas que precisam de cuidar, dizendo assim: ah, que bom, o pastor veio me visitar. Eu fico feliz de ouvir isso, mas eu gostaria de ouvir assim: ah, eu agradeço a Deus, porque família A, família B, família C, família D veio me visitar, a igreja está vindo cuidar de mim. Tem diferença? Muito. Então nós precisamos, nesse sentido, incentivar. Se você tem o dom de algum tipo de dom, incentive. Por exemplo, o pessoal que tem dom de música, e a diversidade inclusive. Você tem pessoas que têm uma habilidade muito fácil de ensinar música para criança, e tem gente que, apesar de conhecer muito de música, não consegue ensinar música para criança. Como tem pessoas que têm um dom de ensino, que são hábeis para ensinar pessoas na questão de pesquisa, conhecimento, etc. E existem irmãos e irmãs que têm o dom de ensinar criança. Então, como nós estou vendo a irmã que está ali interpretando o culto e o sermão, e a minha esposa é intérprete de Libras também. Está meio parada, eu fiz o curso, incentivei ela, mas estou meio enferrujado. E esse dom, ele é importante, porque você pode falar assim: ela está dedicando o tempo todo dela do culto para fazer com que tudo que está acontecendo aqui, tudo que está sendo falado, cantado aqui, essa irmã possa aprender a palavra do Senhor. E isso faz com que ela se sinta membro dessa família. Isso é muito bom. E Deus te abençoe. E, irmãos, nós precisamos, nesse aspecto, entender que essas realizações, ela é uma vida que está sendo usada para capacitar uma vida. Mas eu agora, nesse momento, estou sendo usado para capacitar e potencializar o conhecimento, o amor, o entendimento de vocês por Cristo, que estão aqui ouvindo. Isso não me torna mais importante, isso me torna mais responsável. É diferente. Terceiro lugar, o verso 7. O texto diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E aqui é algo interessante. Os dons são verificáveis conforme a utilidade. Os dons são verificáveis conforme a utilidade. Qual é o aspecto prático disso? Qual a importância disso? Vamos lá. A pessoa chega e fala assim, eu vi que tem mais de um regente de coral aqui, né? Talvez o irmão chegue no regente e fale assim: ô meu irmão, eu estou tão desejoso de cantar no coral, e tem gente que não tem dom de cantar em coral, não tem afinação. Eu conheço gente que, como diz, nasceu com algum defeito, que assim, é desafinado, sabe? Esse aí não pega afinação, deve ser tipo aquele violão, quando empena o braço, não pega afinação de jeito nenhum.
E aí você vai lá procurar o regente, fala assim, meu irmão, eu gostaria, com boa vontade, entusiasmo, eu acho tão bonito cantar, gostaria de estar lá na frente cantando também. Examine o motivo do seu coração. E eu gostaria de estar lá servindo, tal, etc. Tá bom, aí vamos fazer um teste vocal. Vai lá, faz né? Vamos lá, faz um vibrato agora, faz um boquiúdo. Aí o cara desafina, tudo que ele faz, bom, não é baixo, não é soprano, não é barítono, não é contralto, não é, meu amigo, eu vou ter que inventar uma voz para você, não dá. E aí às vezes a pessoa assim, o regente do coral me rejeitou. Não, meu filho, Deus não te deu o dom para cantar. Então assim, canta com todo mundo, é uma bênção a gente cantar na igreja, congregacionalmente. Então não se sinta rejeitado. Por quê? Porque o texto aqui está dizendo que a manifestação do Espírito, aqui ele está usando como sinônimo de dons, no sentido de que o dom, ele pode ser discernido, ele pode ser avaliado. Isso é interessante. A palavra aqui, manifestação, ela é da mesma raiz que a palavra epifaneia, que é a palavra usada para a manifestação pública da vinda de Cristo. Que Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, diz assim, quando Cristo se manifestar, nós seremos manifestos com Ele. Então todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará que Cristo é Senhor, porque será algo visível, algo notório, algo público, algo verificável. Então se você acha que tem dom de ensino, o conselho pode, obviamente, pegar e falar assim, então vamos fazer o seguinte, você vai ficar como professor auxiliar, lá de vez em quando vamos colocar você para dar uma aula, e se você realmente demonstrar habilidades, e a habilidade ela vai ser demonstrada porque existe o dom, então nós vamos aproveitá-lo, e aí o dom não dispensa o aperfeiçoamento através de experiência, aprendizado. O dom é uma capacitação, que precisa ser também refinada, melhorada. Mas aqui você tem um outro aspecto importante, o exercício do discernimento. Por exemplo, vamos dizer que alguém chega e fala assim, eu tenho o dom, nós falamos hoje pela manhã sobre a continuidade e a cessação dos dons. Aqui é um critério bom também, para aplicar nesse sentido. Se alguém chegar e falar assim, eu tenho o dom de línguas. Meu querido, que língua que você fala? Eu falo a língua dos anjos. Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você já viu anjo falando? Eu tenho 48, vou fazer 49 daqui a uns dias. Eu nunca vi anjo falando. Mas está na Bíblia. Não, sim, na Bíblia, quando eles falaram na língua de quem? Da pessoa com quem ele se dirigia. Gabriel não chegou lá na Maria, mãe de Jesus, e disse, Maria, canta la chula las sérias. Maria fica assim, ô seu anjo, eu não estou entendendo, o que o senhor está falando? E olha que ele falando em aramaico, bom e inteligível aramaico, ela ainda teve coisa que ela não entendeu, que o texto ainda diz o quê? Que ela ficou meditando naquilo que o anjo falou, falou assim, peraí, deixa eu entender melhor o que ele me falou. Então observe, irmãos, os dons, eles são verificáveis. Se alguém alega ter um dom, é igual falar assim, eu tenho um dom de música, eu gostaria de entrar para a equipe de música porque eu sei tocar. Não, tá, então vamos fazer um teste, vamos ver se você sabe. Eu tenho um dom de ensino, pastor, eu tenho dom de pregar. Meu irmão, então vamos fazer o seguinte, vamos lá no presídio comigo, para a gente ir lá pregar, que aí você prega lá, vamos para a praça, vamos na congregação, vamos em algum lugar, que ele já quer chegar e pregar no culto à noite, aqui na sede, na segunda. Eu falei, peraí, vamos devagar com a louça, eu não vou ficar torturando os irmãos, vai que o cara chega aqui e prejudica. Então vamos ver se realmente você tem dom, porque é possível examinar, porque o verso 7 diz que a manifestação, ou seja, quando o dom ele é usado para servir, ele é potencializado, ele também é possível ser discernido, porque ele se torna público, ele se torna algo verificável.
Se a pessoa diz que tem, você vê que ela tem. Não é porque ela acha que tem, não é porque ela quer ter, não é porque ela quer fazer, mas é discernido o exercício na capacidade que Deus deu para ela. Ficou claro isso aqui, irmãos? Então o verso 7 nos mostra que os dons, eles se tornam manifestação, porque eles se tornam verificáveis conforme a utilidade deles. É evidente, é algo que possibilita a cada um de nós exercer o discernimento. Quer o discernimento para que possamos aproveitar o dom, e o dom ser bem usado e abençoadoramente bem usado entre nós, ou para que a gente possa ter o discernimento e dizer assim: embuste, engano, isso aí não é de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos saber usar os dons para servir, saber usar os dons potencializando, os nossos irmãos que nem têm dons, um dom que você tem, eles têm outros dons, e que eles nos seus dons possam potencializar você que não tem o que ele tem, e nós possamos nessa reciprocidade, cuidando, servindo uns aos outros, e que nós possamos ter o zelo para verificar conforme a utilidade dos dons, e que Deus nos faça crescer como igreja, nos faça amadurecer no entendimento dessas coisas, porque é importante para a saúde da igreja, em crescimento, e para a saúde da igreja, com discernimento para que não haja contaminação de erro, da operação do erro, a gente entender bem este assunto. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.